Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia, na playlist Terapia. O tema de hoje é o vir a ser. O que é isto no processo terapêutico? Para a história da filosofia, nós temos pelo menos duas referências para falar deste tema, que é como eu me relaciono com esta ideia do que eu vou ser amanhã, aqui de um ponto de vista didático, do que eu ainda não sou e daquilo que eu vou, para onde eu vou. A grande referência inicial na história da filosofia foi Aristóteles, que falava da importância de que existiria, digamos assim, um fundamento, se usa a palavra arqué para isto, existiria, portanto, um fundamento aqui enquanto tempo e corpo, a gente sempre assim pensa para trás, né? Um fundamento, e nós teríamos uma finalidade, que ele em grego chamaria de telos, que é a ideia do fim. O fim aqui, a gente pode pensar para onde nós vamos passar toda a nossa vida e chegar no fim, é uma perspectiva, mas o fim numa outra perspectiva de finalidade, de propósito. Então, o meu propósito, ele era orientado numa relação com esse princípio de onde eu saí. Outra grande referência para esse assunto é Tomás de Aquino, um filósofo ali do ano 1200, também ligado à tradição católica. E esse filósofo, ele também fala de um tema importante, que é o que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, como que nós mostramos quem nós somos. Nós temos a possibilidade de ser múltiplas coisas, no entanto, eu só vou conseguir ver a mim mesmo na medida em que eu saio dessas possibilidades e concretizo, falando em palavreado de hoje, uma delas. Nesse processo é que eu me vejo novamente. No caso do Tomás de Aquino, é conhecido que ele era um grande estudioso do Aristóteles, então existem muitas coisas parecidas entre eles dois. No caso dele, a ideia de que, enquanto pessoa do Tomás de Aquino, nós então precisamos meio que fazer uma opção. E só nesta opção é que eu vou me mostrar quem eu sou. Avançando para outros filósofos, e talvez chegando já nesta referência do Jung mais contemporânea, nós vamos, digamos que, adicionar novos elementos nessa tentativa de pensar isto. Ou seja, como que eu me programo para ser algo? Até que ponto eu coordeno este processo e até que ponto esse processo simplesmente acontece sem eu coordená-lo? A nossa compreensão hoje em dia, diferente de um Aristóteles, diferente talvez um pouco do Tomás de Aquino, é que nós temos um processo que é meio controlado e meio não controlado. Eu costumo brincar, pelo menos 50% seria controlado e 50% não. Difícil aqui chegar nesse termo, mas hipoteticamente podemos pensar com isso. Ou seja, nós conseguimos planejar uma parte desse nosso futuro, do que nós queremos ser, mas uma parte sempre nos surpreende. Isso pareceria ser ruim inicialmente, sobretudo em algumas modalidades de organização do psiquismo, nós acabamos tendo um desejo forte de querer controlar esse processo. E de certa maneira a gente vive numa cultura que prega muito isto. Você tem que se planejar, você tem que se precaver, e se passa a acreditar nessa ideia de que a gente controla esses planos e dissimula e divulga, melhor dizendo, e dissemina essa cultura para todo mundo. Isso é uma meia-verdade, e isso hoje em dia tem se parecido muito, a gente chamaria de uma ideia mítica, porque ela é falsa.
a maioria dos brasileiros não conseguimos planejar a totalidade dos nossos atos, ou mesmo 50%. Então temos que tomar muito cuidado com esse processo. Mas, para a gente amplificar esse desejo, então, de saber como que a gente pode se planejar numa perspectiva do que eu desejo ser para o futuro, numa perspectiva de Jung, ou mesmo de alguns filósofos, por exemplo, filósofo, especificamente Walter Benjamin, com a ideia de história, de narrativa. Isso não é um assunto só dessa turma aí da psicanálise, da psicologia profunda, não. Então, esta tentativa então de se ler e se organizar ganha alguns incrementos muito interessantes, ganha algumas chaves muito interessantes de como que a gente pode fazer isso. O Jung, no caso, traz a ideia do arquétipo. O arquétipo seria estas referências que, de certa maneira, operam dentro de nós, mas não é exclusivamente minha, ela opera em vários indivíduos, em geral é uma coisa comunitária, cultural, coletiva. Então, rompe com uma ideia do indivíduo autônomo, único, capaz de, sozinho, eu sempre digo, de se puxar com a própria mão e se levantar da cadeira. Então, para além dessa percepção muito pequeno burguesa dos grandes centros urbanos, que acredita muito no cartão de crédito hoje em dia, o Jung desenvolve, e não é só ele, poderíamos pegar em outros âmbitos, como o pedagógico, Vygotsky, por exemplo, a percepção de que nós, enquanto indivíduos, temos uma relação fundamental com outros indivíduos e compartilhamos e necessitamos desta relação com outros indivíduos. E aí então surge a ideia dos arquétipos coletivos. Esses arquétipos, portanto, numa explicação que uma vez eu vi de um professor, do Joseph Campbell, num trabalho dele sobre filosofia da Índia, agora me falhou o nome dele, mas o título do livro é Filosofia da Índia. E o nome desse professor do Campbell falhou, depois eu coloco na nota. Ele diz o seguinte, que o arquétipo é como se fosse um disco, e esse disco, teríamos um disco virgem quando a gente nasce, sem perfuração, e depois nós perfuramos esse disco. E esse disco fica ali no fundamento. E esse processo nosso de recorrer a um passado que meio que serve como baliza para nós, vai sempre acontecer por esse disco, por esses buracos que foram feitos. E a gente criaria alguns discos iniciais que depois meio que projeta a nossa leitura para frente na vida. Tentando lembrar, mas não lembrei ainda, vou pôr na descrição o nome desse autor. A editora, eu lembro o nome do livro, é Filosofia Indiana. A editora é uma editora que eu aprecio muito em São Paulo, Palas Atenas, que traduziu e publicou aqui no Brasil, e eu sei que ele era professor de Joseph Campbell, o famoso moço que escreveu sobre os mitos, a saga do herói, toda essa coisa aí. O arquétipo, portanto, ele funciona como esse princípio mais rígido e fixo que orienta o meu vir a ser. Então, imagina se eu não tivesse nenhuma referência do tipo que fosse meio que balizando o meu vir a ser. Seria um desterro total, quer dizer, eu poderia ir para qualquer canto. E isto, do ponto de vista da saúde humana, não é muito bom essa ideia. Então nós temos estruturas fixas. Eu brinco que, imagine que se nós não tivéssemos essas estruturas fixas, que nos informa, literalmente contém a nós mesmos, de pôr na forma, você estaria andando e dava um tropeção numa pedra, e esqueceria quem era você. Perderia, simplesmente fugiu da ideia, né? Eu já tenho esse problema de ir até a cidade fazer uma coisa e esquecer outras. Imagina se nós não tivéssemos, se eu esquecesse quem sou eu, que terrível que seria. Então,
para a psicanálise, para a psicologia profunda e toda uma tradição de leitura da fenomenologia que se associa a isto, essa área do conhecimento filosófico, que estuda o fenômeno, então esses arquétipos ou essas estruturas são identificadas através de variados fenômenos. O fenômeno religioso, o fenômeno cultural em geral, dão pistas desses arquétipos que nos compõem. E aí são vários. Depois, como que nós então vamos fazendo uma espécie de reflexão sobre nós mesmos? Como é que a gente vai identificando a atuação desses arquétipos? Como que nós vamos percebendo e exatamente querendo orientar um pouco o nosso vir a ser, e a partir de que a gente faz? A gente faz a partir do presente imediato, o que se manifesta no presente. E o que manifesta no presente, ele sempre pode se manifestar de duas formas. Ele pode parecer algo óbvio, que está aqui no presente, mas a partir dele a gente pode fazer pergunta, mas por que está faltando tal coisa? E aí a gente descobre que certos ausentes que se marcam no presente, parece meio paradoxal, mas isso acontece, por que ele está ausente? Então você vê as fotos da festa da criancinha nos últimos 7 anos e nunca aparece a foto do pai da criança. Então, um ausente, que você ficou lá vendo as fotos, você começa a perceber que não tem uma presença. Então tem uma ausência, porque em tese ela teria um pai, ou de repente ela é de uma nova forma de casal. Tudo isso vai te informar. Então não tem um homem, mas tem uma outra mulher, ou não, tem duas figuras. Então provavelmente é um casal hétero, é um casal homo. Tudo isso vai ser objeto de você ler ali e ver o que está e o que não está. Isso nós podemos fazer com relação ao nosso próprio psiquismo. E aí entra a figura dos sonhos, o estado dos sonhos. Tanto na psicanálise freudiana, quanto na questão junguiana, na psicologia profunda do Jung, ou em outras abordagens de filosofia, nós vamos perceber que os sonhos constituem um momento muito estratégico nesse processo, de a gente ver algo em nós que habitualmente nós não vemos. E o sonho, ele meio que burla um sistema que por uma série de fatores tende a impedir a gente ver certos aspectos de nós mesmos, e os sonhos pode ser, como é tratado na psicanálise, na psicologia profunda, essa grande chave de nós investigarmos o que nós somos. Nos dois casos, não são fórmulas perfeitas. Você sonhou com água, água é isto. Água pode ser questões ligadas ao inconsciente, mas pode não ser. Então, existe um procedimento de conhecimento maior dessa experiência sobre os sonhos que os teóricos desse campo foram partilhando. Então a pessoa, para ir fazendo uma leitura adequada de si, precisa se servir deste universo, para que ela vá investigando a partir de um conjunto de ferramentas, mas que não são rígidas, o seu próprio psiquismo. E aí, já encaminhando para uma conclusão, os sonhos funcionam como essa capacidade de nós lermos essas estruturas que nos condiciona ou que nos orienta em perspectiva do que nós vamos ser no futuro. Então os sonhos consistem nessa chave de exame, digamos, dos nossos arquétipos e como que eles estão atuando dentro de nós, e é na percepção consciente destas forças que atuam em nós e que nós não percebemos habitualmente, que nós podemos pensar o vir a ser de cada um. E, de certa maneira, se perguntar se o meu vir a ser vai continuar, por exemplo, repetindo coisas que me fazem mal. Ainda que, mais uma vez, esse vir a ser não será na sua totalidade dominado. Eu não vou conseguir planejar o meu vir a ser 100% como eu quero. Esse vir a ser eu vou conseguir aperfeiçoar
superar uma série de questões, mas ele ainda será composto, como na tradição aí junguiana, por sombras, ou seja, aspectos que eu não domino e que, de certa maneira, a fórmula mais possível é dizer que não há uma fórmula, mas há um exercício de exame ou de investigação de si. Isso pode se dar no processo clínico, pode se dar depois de longos anos do processo clínico, o indivíduo continua fazendo a sua parte também de se autoexaminar, ainda que o autoexaminar sempre põe o risco do ponto cego da consciência, de você não ver a sua totalidade, e aí reconhecer um pouco a humildade de que nós somos compostos sempre num coletivo. E nós, individualmente, somos, como alguns autores dizem, nomeadamente um chamado Levinas, nós somos seres vulneráveis, e essa é a nossa condição. Isso não é um defeito, está faltando peça, não. A nossa condição é que nós somos vulneráveis. E isso que poderia ser uma fraqueza, passa a ser uma fortaleza na medida que a gente descobre que isso é o que nós temos, e é com isso que nós vamos fazer graça. E implica exatamente estar com outros, nunca no individualismo radical. Não é cuidar da vida dos outros, mas essa inter-relação, ela é um desafio ético muito interessante, e eu diria que é a chave para que a gente possa pensar esse vir a ser de um modo feliz, de um modo saudável. Muito obrigado, até uma próxima pílula.